Então, hoje viemos falar de amor. E o que é o amor? O amor não se pode definir. E talvez seja esta a sua melhor definição. Diz-nos um senhor chamado Matias Aires. O amor é um sentimento que induz a aproximar, proteger ou conservar a pessoa pela qual sentimos algum tipo de afeição. O amor é um sentimento de afeto. O amor é uma ligação afetiva com outra pessoa, incluindo também uma ligação de cariz sexual, sendo então chamado namoro, relacionamento, um caso, etc. É um sentimento de atração entre duas pessoas ou um entusiasmo por algo, como um hobby, por exemplo. E neste caso é o que chamamos de paixão. Este é um dos meus poemas favoritos, que devem conhecer, pelo menos estudávamos na escola, que é, pois, mais alto se eu conseguisse, ainda me falta uma hora. Amor é um fogo que arde sem se ver, é um poema de Luís de Camões, como sabem. E este também é um poema muito bonito de um senhor que se chama Carlos Drummond, que diz: a cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca e que, esquivando-se do sofrimento, perdemos a felicidade. Bom, e então, que tipos de amor é que se conhecem? Hoje vimos aqui falar de um amor muito específico, que é do amor entre duas pessoas adultas. Mas existem mais tipos de amor, como por exemplo o amor chamado o amor agape, que é um amor divino, frequentemente associado ao sacrifício, é um amor incondicional, um amor afetivo, é um amor isento de conotações sexuais ou íntimas, é um amor considerado divino, ou seja, com entidades superiores. O amor chamado philos, que é um amor fraternal, portanto um amor que envolve lealdade, igualdade, mútuo benefício, é um amor de amizade e também pode ser um amor pela própria sabedoria, um meio de crescimento pessoal, mental, intelectualmente falando. Depois temos o amor eros, que é o amor físico, o amor da carícia, o amor sexual, é o amor fundamental da natureza pela própria definição de preservação da espécie. Depois temos o amor chamado storge, que é o amor conjugal, o amor familiar, o amor doméstico, é um amor não interesseiro, é o amor que une os casais, bem como os pais aos filhos. O primeiro amor que nós temos é o amor da nossa mãe. Por muito que os pais se aborreçam, para um bebê não existe mais ninguém no mundo a não ser a mãe. Portanto, esta ligação, esta relação que um bebê estabelece com a sua mãe é o que vai predestinar toda a forma como vai viver o futuro emocional e amoroso. É, pois, através da nossa mãe que nós aprendemos a amar. Uma coisa muito interessante. Em hebreu, há 3 palavras diferentes para a palavra amor. E a união entre duas pessoas só é satisfatória quando unimos estas 3 palavras, ou seja, estes 3 sentimentos. A primeira, considerada a primeira chama, chamada de Raya, é o amor amigo, companheiro, da alma gêmea, é o centro da relação amorosa onde está a amizade. O segundo, que é a segunda chama, chamada Ahava, é o amor do carinho, do desejo de querer estar sempre com aquela pessoa, a mente e o coração estão focados no ser amado e é o amor por vontade. É a emoção desta segunda chama que nos leva ao compromisso, à decisão de unirmos as nossas vidas e é o que é responsável pela durabilidade das relações. Depois, a terceira chama é Dov, que é o amor mais físico, mais sexual, o de acariciar, o de excitar. Portanto, a relação entre um homem e uma mulher tem de ser a combinação destas 3 chamas. O que eles consideram é que
mais do que a união física durante o ato sexual, a união do coração, da emoção e da mente, portanto, a fusão das almas. Esta união reflete a união mais elevada, que é a união espiritual. E estas três chamas devem estar juntas e arder juntas, entre aspas. Portanto, quando separamos as chamas, não temos a satisfação completa do ser humano. E uma chama sozinha, como é lógico, nunca será tão quente como as três chamas arderem juntas. Mas então, o que é o amor? O amor é química. Em teoria, na base, se quiséssemos restabelecer em laboratório o que é o amor, tínhamos que juntar um bocadinho de dopamina, tínhamos que juntar um bocadinho de serotonina, tínhamos que juntar um bocadinho de etilamina e tínhamos uma poção mágica que chamamos amor. Do ponto de vista químico, o amor é um complexo fenómeno neurobiológico, baseado em atividades cerebrais que envolvem que se produzam mensageiros químicos chamados neurotransmissores. Então, estes neurotransmissores são umas substâncias químicas produzidas no corpo da pessoa que está apaixonada. Como, por exemplo, a oxitocina e a vasopressina, que são os responsáveis pelo afeto, as hormonas sexuais, testosterona, estrogênio, e a dopamina, a serotonina e outro tipo de fatores de crescimento, que são responsáveis pelo aumento da frequência cardíaca, a sensação de borboleta no estômago, que consideramos da primeira fase da paixão, vamos já falar um pouquinho à frente. Isto é para vos mostrar aproximado o que acontece nas nossas células cerebrais quando há libertação destas hormonas. Portanto, eu tenho um neurónio que liberta uma bolinha que se chama um neurotransmissor, que vai e dá um beijinho no outro neurónio e assim sucessivamente. E é isto que se chama atividade sináptica, ou atividade neuronal. E então, com base nestas bolinhas, nestas moléculas, nestes compostos químicos, nós conseguimos perceber a existência de três fases do amor. Portanto, uma primeira fase que será a fase do desejo, outra que será a fase da paixão e outra que será uma fase posterior, chamada a fase da ligação. Então, a fase do desejo é a fase do desejo sexual, portanto, em termos físicos, que é despertada pela libertação de hormonas que nós chamamos as hormonas sexuais, testosterona e estrogênio. Depois passamos à fase da paixão, que Freud dizia que será o estado mais próximo da loucura, e então aqui, com a libertação de outro tipo de neurotransmissores químicos, temos este tipo de sensação: dilatação das pupilas, boca seca, batimentos cardíacos acelerados, mãos frias e suadas, temperatura corporal aumenta, a imunidade tende a aumentar, portanto é bom ficarmos apaixonados para resistirmos às gripes, pressão sanguínea também aumenta, a função intestinal também aumenta, aumento da adrenalina e do cortisol e alterações no funcionamento do próprio estômago, sentindo-se o vulgar ou clássico frio na barriga. Todos estes sintomas são então devidos a estes neurotransmissores que atuam no cérebro. Portanto, a dopamina, como eu vos disse, que nos faz sentir felizes, a noradrenalina, que faz o coração bater mais rápido, a serotonina, que é a hormona da felicidade e do prazer, a adrenalina, que é a hormona que nos faz sentir que dependemos da outra pessoa para estar felizes. Então, o corpo sente isto como um perigo e vai passar à terceira fase do amor, que é a fase da ligação, que já é uma estabilidade na relação e é quando surgem os laços para que os parceiros se mantenham juntos, é um amor maduro e há já um sentimento de companheirismo. Portanto, precisamos de hormonas para passar da segunda fase para a terceira fase, como por exemplo a oxitocina, que é a hormona chamada hormona do carinho, produzida no hipotálamo,
que atua estabelecendo a relação no cérebro entre um determinado indivíduo e as sensações agradáveis que este provoca. Surge, portanto, a segurança, a ternura e a sensação de ligação com o parceiro. A vasopressina, que é indispensável para garantir a fidelidade dos parceiros sexuais. Nesta terceira fase já temos maior intimidade entre os parceiros, porque as pessoas já se conhecem, mesmo assim continuam a querer-se, portanto cai todo o tipo de tabus, exprimem as suas necessidades, as suas preferências, falam abertamente de desejos e de fantasias e têm mais vontade de fazer e inovar experiências sexuais um com o outro. É também nesta fase que as pessoas se separam, que acontecem as traições, as infidelidades ou simplesmente deixar de querer ou deixar de gostar. Isso seria tema para outra palestra. Portanto, hoje vamos só falar de amor. O que é o amor novamente? Portanto, já disse que o amor é química, só que o amor também é física. O nosso coração tem um campo magnético. O campo magnético do coração estabelece-se com o campo magnético da Terra. O campo elétrico do coração, ou seja, como se fosse um produtor de eletricidade, aquilo que faz o coração bater, o campo elétrico do coração é cerca de 40 a 60 vezes superior ao campo elétrico gerado pelo cérebro. E o campo magnético do coração é 4.000 a 5.000 vezes mais potente que o do cérebro, podendo ser medido até 3 metros de raio. Então, o que é que acontece? Quando nós estamos num estado de amorosidade, num estado amoroso, estamos com uma coisa que se chama um estado de coerência cardíaca. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se eu medir a frequência magnética do meu coração, ele vai-me dar a variabilidade cardíaca. Não significa que esteja mais lento ou mais rápido. Significa que a variabilidade é constante. O gráfico de baixo, que tem uma variabilidade, como vem para cima, para baixo, mas de uma forma coerente, é o chamado estado de saúde e é, portanto, quando nós temos positividade de emoções, estamos num estado amoroso, num estado de carinho, de mimo, de apreciação. O estado de cima, que é o estado onde está a maior parte da espécie humana, é um estado de ansiedade, preocupações, irritabilidade, frustração. Ou seja, eu tenho uma incoerência cardíaca. Isto é muito importante também para perceber a ligação entre duas pessoas, porque se eu tenho então um campo magnético que eu não vejo, mas que existe, este campo magnético interfere com o campo magnético das outras pessoas, de nós todos que estamos aqui, ou que temos algum tipo de relação, e nomeadamente nas relações amorosas. E depois, uma coisa muito interessante, é que a física quântica nos veio mostrar que a teoria de Einstein talvez não esteja tão certa assim, porque o comportamento das partículas é diferente do comportamento das ondas. Na experiência de cima, temos uma luz, ou seja, temos partículas e quando estão submetidas a uma fenda, apresentam-se em linha reta. As ondas, o que vão fazer é colapsar uma com a outra. E então vejam que interessante. O amor é uma onda. Ou melhor, pode-se traduzir por uma onda. E tem uma longitude de onda que é curta e rápida. Portanto, o que faz com que, quando eu tenho esta onda curta e rápida, eu vou ativar as minhas antenas do DNA. E isto, quando eu ativo mais antenas do DNA que eu tenho, isto vai me colocar em sintonia com o cosmos e com o universo. E vejam que interessante, o medo, que
será quase uma oposição ao amor, apresenta-se como uma longitude de onda lenta e longa. E, portanto, ativa poucas antenas de DNA e nos vai desligar, então, com tudo o que existe à nossa volta. Ok? Muito interessante. Eu achei muito interessante. Bom, e então, já percebemos que o amor é física, já percebemos que o amor é química, e então agora vamos falar um pouquinho sobre relações amorosas. Que motivos temos nós para estar numa relação? Então, podemos querer nos sentir com um estado de companheirismo. Podemos querer ter alguém para nos ajudar a encontrar soluções para os nossos problemas. Podemos querer ter afeto. Podemos querer aprender. Podemos querer construir uma família. E aquilo que nós sabemos é que a melhor relação amorosa é aquela em que o amor mútuo é superior à necessidade mútua. E então, em casal, o que é que se pode aprender? Pode-se aprender flexibilidade, pode-se aprender cedência, pode-se aprender valorização, pode-se aprender conciliação, pode-se aprender apoio, pode-se aprender respeito e pode-se aprender a evitar culpar, agredir ou queixar. Ou seja, podemos aprender a deixar-nos fazer de vítimas. E então esta coisa do par certo, será que existe? Será que existe mesmo o príncipe encantado? Eu acho que, na realidade, quando nós amamos alguém, não existe uma pessoa certa para nós. Existe um conjunto de indivíduos, de preferência 2, que lutem para que algo dê certo. Porque o amor é quando duas pessoas conseguem estar a olhar na mesma direção, não tanto que estejam a olhar uma para a outra. E então, temos algum tipo de estratégias ou de regras para encontrar o tal par ideal ou o tal par certo? Primeiro, definir o que eu tenho para oferecer. Porque as pessoas, principalmente do sexo feminino, queixam-se que não existem homens jeitosos, não existem homens bons. Eu hoje estou encantada com esta plateia, eu estava-me aqui a conter, mas de facto tenho que dizer que hoje está ela por ela. Não sei se existiu alguma pressão feminina em relação à vinda dos casais, mas vamos acreditar que eles também andam à procura. Bom, então, o que é que eu tenho para oferecer? Porque se eu me queixo que não existe alguém certo para mim, mas e eu? Será que eu valho alguma coisa? Será que eu preciso de mudar algo em mim? Melhorar algo para ser mais simpático ou atraente para outra pessoa ou para as outras pessoas? O que é que será que eu tenho que me faz atrair alguém que não seja certo para mim? Então, por isso, eu tenho que definir o que eu tenho para oferecer. E isto chama-se fazer uma lista. Na outra palestra, eu disse que devíamos fazer uma lista sobre os objetivos que queriam para o ano inteiro. Agora vou-vos mandar fazer uma lista, casados, solteiros, separados, viúvos, não importa. Fazer uma lista, primeiro, daquilo que eu tenho para oferecer ao outro ou aos outros, e segundo, fazer uma lista daquilo que eu gostava de ter na outra pessoa. E agora, é assim, se eu não tenho ninguém, vou guardar a lista, esperar que me apareça alguém que condiza com aquelas características. Se eu já tenho alguém, vamos ver se é compatível. Se não for compatível, o que é que eu posso melhorar? Vamos ver isso um pouquinho mais à frente. Portanto, já disse isto, definir os requisitos que eu procuro nos outros e depois, claro, convém ver se a coisa cumpre os requisitos mínimos. Em que é que nós nos devemos ocupar quando procuramos alguém? Primeiro, propósito e filosofia de vida. Comunicação, como é que eu me comunico com o outro. A ternura, o carinho, o humor, a sexualidade, o conceito de família, o desejo de ter filhos.
Isto são coisas que deveríamos conversar com a outra pessoa abertamente, porque se o propósito de vida que eu tenho não é compatível com aquilo que o outro espera da sua vida, se calhar não vale a pena continuar. Que outro tipo de afinidades temos que ver se somos compatíveis? Em relação à religião, em relação ao dinheiro, a forma como decidimos usar as nossas finanças, em relação aos amigos, em relação ao que fazemos nos tempos livres, portanto, aos passatempos, em relação ao trabalho, em relação ao estilo de vida, formação, alimentação e exercício físico. Por exemplo, existem outras coisas. Então, estas afinidades podem ser compatíveis ou incompatíveis. Há sempre uma forma de darmos volta quando temos algum tipo de incompatibilidade, tendo sempre atenção que existem coisas que sejam incompatíveis. Mas lembrem-se que incompatibilidade é diferente de diferença. Então, que diferença existe entre os homens e as mulheres? Porque isto é normalmente o que nos leva a maior conflito, a maior fricção entre os casais. Então, o que é que um homem precisa numa relação? Primeiro, precisa se sentir aceito, precisa se sentir reconhecido, precisa sentir-se apoiado, precisa sentir-se preenchido, precisa sentir que as suas necessidades estejam a ser satisfeitas, precisa de sentir que é o suficiente, é o quanto basta para a sua cara metade, e precisa de sentir que é o líder na relação, ao contrário do que as mulheres pensam. Portanto, meninas, prestem atenção. E a mulher precisa sentir-se segura, precisa sentir-se reconhecida e valorizada, precisa sentir que é o centro das atenções, precisa ser elogiada, precisa de estabilidade, mimo, carinho e atenção. Quase como as crianças. Bom, mas existe uma diferença clara entre a forma como os homens pensam e a forma como as mulheres pensam. Isto é aqui uma brincadeira, mas permite-nos pensar que realmente é capaz de ter alguma razão. Então, o que nós temos que fazer nesta coisa das relações é tentar colocar-nos no papel do outro e tentar ver as coisas da perspectiva do outro. Porque o cérebro do homem é muito diferente do cérebro da mulher. E então, chegamos a um ponto em que dizemos, ok, mas então porquê é que as coisas às vezes falham? Falham porque existe uma coisa que se chama crença. Crença, neste caso, crença amorosa. Os contos de fadas. Nós fomos educados a ver a Branca de Neve, a ver a Cinderela, a ver, eu pensei, bom, enfim, todos os contos de fadas que dizem assim, e viveram felizes para sempre. Ora, esta ilusão cria-nos expectativas. Vou-vos dar alguns exemplos de casais que são famosos na história por causa destas expectativas. Como, por exemplo, penso que reconhecem, a Cleópatra e o Marco António, exatamente. A história passada na Índia do príncipe Khurram e da Mumtaz Mahal, do qual surgiu o Taj Mahal. O Romeu e Julieta, completamente trágico, nem tudo tem que acabar assim. Nós também temos o nosso Romeu e Julieta português, a história de Dom Pedro e de Dona Inês de Castro. Então, estas crenças fazem com que nós tenhamos na nossa mente bloqueios. Então, para que as relações funcionem, é importante renunciarmos a estes modelos de casal que temos que sejam considerados perfeitos. Como é que isto se passa? Vou-vos falar assim, en passant, suavemente, um pouquinho de neurofisiologia. Quando eu tenho uma coisa no exterior, como por exemplo uma árvore, como é que eu percebo esta árvore no meu cérebro, no meu interior? Portanto,
a luz entra pela minha retina, vai pelo nervo óptico, vai ao meu cérebro e eu comparo o que me está a entrar com os arquivos que eu já tenho. Então, se eu vejo que é uma coisinha que tem um tronquinho, uns raminhos e umas folhinhas, é uma árvore. É assim que as coisas funcionam. Só que mostra-nos a neurofisiologia mais moderna que não é bem assim. Porque reparem, eu tenho ali uma estrutura geométrica. Se eu estiver deste lado, a imagem que se me reflete naquele lado é completamente verdadeira. Se me perguntassem, apostava 1 milhão de euros como a reflexão daquela imagem é daquela parede? É verdade? É verdade. E depois perguntam, mas e a outra imagem? Também é verdade. Então, isto significa que existe mais que uma verdade. Nem sempre a nossa verdade é a verdade absoluta. Ora, então, devemos ter isto em consideração antes de falarmos, ou de opinarmos, ou de darmos palpites. E como é que as coisas se processam na nossa cabecinha? Esta imagem é a imagem de um neurónio. O neurónio é uma célula que existe no nosso cérebro e que funciona por impulsos, como eu já vos expliquei. Portanto, o que é que se sabia até agora? Que estes neurónios têm uns bracinhos e então solta-se uma ordem, vai por um bracinho, toca no bracinho do outro, ativa o outro e assim sucessivamente. E então parece que não é bem assim, porque estes dois, um físico e outro médico, estabeleceram uma coisa chamada a teoria quântica da consciência. Isto tem mais ou menos quase 20 anos. Então o que é que eles vieram dizer? Que os processos quânticos ocorrem numa estrutura do cérebro chamada microtúbulos, que são basicamente um sistema intracelular de transporte de proteína e que depois são magnificados pelos neurônios. Ou seja, a consciência no cérebro origina-se de processos dentro dos neurónios, dentro destas células, em vez de conexões entre os neurónios, como era a visão tradicional. E então este mecanismo é considerado um processo da física quântica, chamada redução objetiva, feito por estas estruturas chamadas microtúbulos. Portanto, a nossa consciência deriva de cálculos quânticos dentro dos microtúbulos, que estão dentro dos neurónios no nosso cérebro, que regulam a membrana do neurónio e, muito importante, conectam processos cerebrais à geometria do espaço-tempo, ou seja, ao universo. Ou seja, a nossa consciência está conectada com o universo. Isto significa que somos campos de energia interconectados e que, na realidade, a nossa alma é construída do mesmo tecido, entre aspas, do universo e poderá ter existido sempre desde o início dos tempos. Isto é muito importante para explicar o amor, é muito importante para explicar estes contos de fadas, porque às vezes a realidade não é bem como nos contos de fadas, isto é o que depois nos acontece. Portanto, nós temos que colocar uns óculos para tentarmos eliminar as crenças que nos foram dadas e percebermos as coisas a um nível mais global. Portanto, nós temos que, primeiro, acreditar que a única pessoa que me pode fazer feliz sou eu própria. Eu não dependo de mais ninguém para me fazer feliz. Segundo, temos que acabar com a ideia de que alguém tem culpa daquilo que me acontece. Se eu me chateio, a culpa ou a responsabilidade é minha. E significa que eu também tenho a responsabilidade de sair desse estado estúpido e idiota ao qual se chama chatice ou aborrecimento. Eu tenho o dever de acabar com a ideia de que alguém pode ferir os meus sentimentos. Eu explico muito isto às crianças quando vêm à minha consulta e os pais dizem que as crianças são sensíveis, que se aborrecem na escola, com os amigos e blá blá blá.
e eu vou dizer o que eu costumo dizer, que explica isto muito bem. Quando não aceitamos uma prenda que é inconveniente, também não aceitamos um sentimento que seja inconveniente. Ok? Entendiu? Até falo francês. Bom, outra crença é acreditar que alguém pode adivinhar aquilo que eu preciso. Minhas meninas, desculpem, mas isto é para o feminino, falem explicitamente, abertamente, escrevam, ponham num quadro o que querem, direito, porque às vezes nós não sabemos muito bem o que queremos, mas sonhamos à espera que o outro imagine aquilo que nós queremos. Por isso dá muita asneira. Já sou muito querendo que pensei que queria. Então, falem abertamente aquilo que necessitam. Outra crença é acharmos que existem tarefas de homens e tarefas de mulheres. Portanto, temos que perceber que para podermos funcionar em casal, uma das coisas que devemos fazer é deixar de ter medo. Lembrem-se da figura que eu mostrei do medo. Medo paralisa-nos. Então eu tenho que deixar de ter medo, de me comprometer, de perder a minha liberdade, da monotonia ou da rotina. Vamos ver ideias para acabar com as rotinas. E então, será que é possível uma relação sobreviver ao passar do tempo? Todas as relações que se prolongam no tempo têm aquilo que nós chamamos crises. E quando sabemos e somos conscientes e maduros para ultrapassar estas crises, podemos reforçar este tipo de relações. E há uma história muito engraçada que é a história dos ouriços cacheiros. Porque durante a idade do gelo, há alguns milhões de anos atrás, muitos animais morriam por causa do frio. E então os ouriços cacheiros decidiram viver em grupos para se aquecerem e protegerem mutuamente. Ora, sabem que são ouriços cacheiros, certo? Aquela coisinha dos picos. Então, apesar de se aquecerem, os picos magoavam o pico do outro. E, portanto, decidiram separar-se. Mas voltaram a ter frio. Logo, bem, é melhor aceitar os picos e os picos. Ou iam desaparecer da face da terra. Portanto, os ouriços cacheiros são um exemplo de respeito pelos limites do outro. Eu tenho os meus espinhos e o outro tem os espinhos. O truque é saber encaixar sem nos magoarmos mutuamente. Ok? É lindo, não é? Digam, que lindo! Foi tão lindo isso. Bom, evitemos idealizar os nossos parceiros. Ora, o que é que acontece? Quando nós começamos uma relação, eu vou idealizar o outro. Quando eu faço isto, anos mais tarde digo, ai, ele mudou. Ele não era assim. Não é verdade. Eu é que achava que ele era de outra forma e ele, como achava que eu gostava da forma que ele pensava, fazia de conta que era outra pessoa. Então, vamos evitar estas idealizações e aceitarmos-nos como somos. Já expliquei, são as expectativas aumentadas quando começamos. Quando começamos, claro, queremos ser sempre a prioridade e devemos ter cuidado porque estas expectativas altas só levam a desapontamentos e frustrações. As expectativas de cima são as boas, as realidades às vezes não são tão agradáveis assim. Bom, evitar que os ciúmes estraguem os relacionamentos. Evitar que os relacionamentos caiam na rotina ou no comodismo. Isto é um trabalho diário, vamos ver mais à frente. Claro que isto principalmente se fala em relações longas. Vou alterar o que eu disse. Porque as relações curtas hoje, com os novos gadgets, chamados tablets e iPads e iPods e mais o que e não sei, televisão, porcaria da televisão, não sei porque é que as pessoas veem televisão. Portanto, mesmo nestes relacionamentos em que as pessoas estão a viver há pouco tempo juntas, às vezes acontece isto porque as pessoas esquecem-se de dar tempo uma à outra, se calhar até mandam uma mensagem, mas às vezes convém olhar. Então a sociedade atual lida mal com a frustração,
E é por isso que as pessoas hoje se separam mais facilmente do que antigamente. E, portanto, às vezes leva-nos a discussões, por isso temos que saber comunicar. E então, como é que podemos melhorar a nossa forma de comunicar com os outros? Com o outro e com os outros. Eu vou ler isto porque eu acho isto delicioso. Ele diz: amor, queres ir ao ginásio comigo? Ela diz: estás a chamar-me gorda? E ele diz: não, querida, deixa lá. Ah, estás a chamar-me preguiçosa. Não, tem calma, amor. Estás a chamar-me histérica? Eu não disse nada disso. Então estás a chamar-me mentirosa? Não, não vais, pronto. Espera aí, porquê que queres ir sozinho ao ginásio? Comunicar é diferente de discutir. Comunicar é revelar aquilo que eu sinto, as minhas frustrações, os meus sonhos, os meus medos, sem receio de demonstrar que sou mais fraco por estar a falar aquilo que eu sinto. Para comunicar, para estar com o outro, é importante mantermos sempre firme a nossa personalidade e a nossa individualidade, porque antes de sermos um casal, somos seres individuais que nos temos que manter como indivíduos e como consciências. Se existem problemas, devemos reconhecê-los, comunicar e trabalhar para os solucionar. E coisas práticas que são, por exemplo, evitar este tipo de frase. Uma frase que comece por mas, porque a culpa é tua, não sejas bruto, tens que, devias que, está condenado ao fracasso, porque emite uma frequência vibracional que provoca no outro uma sensação de medo. Então devemos usar frases do género: o que achas de? Estás de acordo com? Gostaria de saber porquê. Eu gostaria que. Ficava muito feliz se. Seria muito bom se. Era muito importante para mim que tu... E então, coisas práticas. Fazer elogios sinceros. Todas as pessoas gostam de ser reconhecidas. Devemos evitar mentir ou omitir. Devemos criticar menos, principalmente as tentativas de experiências na cozinha. Devemos evitar ser tão exigentes, tão perfeccionistas. E lembrem-se sempre que Deus criou o homem antes da mulher para evitar palpites. Aprecie as atitudes da sua cara metade, valorize-as e reconheça o seu mérito, porque isso fará com que a pessoa se sinta amada, mais feliz e que se sinta importante na sua vida. Seja atento, principalmente quando as mulheres vão ao cabeleireiro, é isso que está aqui a dizer. Ouça com atenção, isto é especialmente para a classe masculina presente aqui na sala. Converse sobre as pequenas coisas que o incomodam. Faça uma lista. Não é dizer só porque, é fazer uma lista concreta daquilo que me incomoda no outro, porque ele precisa de saber. E falar e dizer isso da forma mais amorosa possível. Ok? Se ele estiver disposto a ceder ou a adaptar-se, significa que ainda gosta. Aqui é exatamente o que estamos a falar. Conversem calmamente e exponham os vossos motivos para chegarem a um acordo. Evite guardar mágoas ou ressentimentos, porque, como já falamos noutras palestras, as mágoas ou ressentimentos ficam no nosso campo de quem as tem. Portanto, converse sobre o assunto e depois acabou. E quando discutam ou quando conversem, coisas importantes: escolher o momento e o sítio apropriado até 3 dias depois, ou seja, se algo aconteceu que nos aborreceu, que nos incomodou, devemos primeiro fazer com que o nosso sentimento de raiva ou de irritabilidade saia. Lembrem-se, quem é responsável por esse sentimento? Sou eu. Esse sentimento é meu, não é o outro. Então, gritem, berrem, deem murros na almofada, façam como nos filmes, não sei. Mas têm que estar tranquilos. Esse sentimento de raiva não se pode levar para a conversa. Mantenham uma boa atitude. Evitar elevar a voz, evitar calcar o problema, tocar na mão do outro,
muitas vezes baixa as defesas e melhora o campo emocional, ceder até o ponto onde se sentir confortável e evitar que aconteça de novo, como é óbvio. Portanto, nunca devemos criticar, colocar culpas, maltratar, agredir, condenar, fazer-se de vítima, julgar, proibir ou fazer referências ao passado. Portanto, devemos nos concentrar em ser fiáveis, ser flexíveis, ser adaptáveis, valorizar a relação e recordar que eu quero apoiar o outro para que ele seja feliz, mesmo que eu não concorde. Isso é muito importante. Lembrem-se que o amor é livre, o amor é incondicional, o amor tem de ter um desapego. Então, às vezes, eu amo tanto o outro que eu tenho que o libertar para que ele seja feliz. Até pode ser com outra. Só que isso é o verdadeiro amor. É o amor livre. É o amor incondicional. É o amor total. Combinado? Perceberam o que eu estou a explicar? Ninguém é de ninguém. Nem os filhos são nossos, nem os maridos são nossos, nem os pais são nossos. Estamos todos emprestados uns aos outros a fazer de personagens para as quais estamos. Portanto, temos que nos amar a nós e temos que amar ao outro. Às vezes amamos tanto que temos que soltar. Isto aplica-se numa separação e também se aplica numa morte. É a mesma explicação para a morte. Ok? Podem ver no YouTube a palestra sobre a morte. Bom, há aqui um questionário que eu não pus, que é o questionário das 36 perguntas mágicas para se conhecer alguém profundamente. Foi feito por um conjunto de psicólogos nos Estados Unidos, que eles é que fazem estas brincadeiras, e então eles achavam que se podia fazer duas pessoas apaixonarem-se sem se conhecerem quando respondessem a este questionário. O que é certo é que colocaram então as pessoas em frente uma da outra, fizeram um questionário, uma a fazer perguntas à outra, e depois tinham que estar 4 minutos em silêncio. De todas as pessoas que fizeram este tipo de questionário, 80% ficaram apaixonadas. Portanto, este questionário é muito interessante e eu aconselho-vos a fazê-lo, primeiro para vocês, para se conhecerem melhor. Era muito extenso para colocar aqui, a pedido, vamos pô-lo no Facebook ou no site, ainda não sei muito bem, mas para quem estiver interessado, depois vai estar disponível. Coisa muito importante, meus senhores, quando discutirem com as vossas mulheres, lembrem-se, ou ela está certa ou vocês é que estão errados. Bom, e um dos nossos escritores mais famosos disse que o amor é uma longa paciência, por isso é que eu disse isto para mulheres. Portanto, entre ser feliz e ter razão, às vezes temos que escolher ser felizes. E isto ajuda-nos a saber como é que nós podemos melhorar os nossos relacionamentos amorosos. Primeiro, como já disse, amar sem depender. Amar é livrar de amarras ou de cordas. Estar presente. Lembrem-se que presente é estar no presente e sermos um presente. O maior presente que podemos dar aos outros é estar presente. Estar presente é estar aqui. Estar no presente. Dá sempre todo o nosso apoio, porque, claro, com a idade vamos precisar de levantar algumas coisas. Abraçar mais. Participar no dia-a-dia um do outro. Não, isto não é só aquela coisa que fazemos de vais tu buscar os miúdos ou vou eu? Não é isto. Participar no dia-a-dia um do outro é literalmente participar no dia-a-dia. Onde é que vais, com quem vais reunir, onde é que vais estar. É estar presente, mais uma vez. Isto já falamos, evitar que o relacionamento caia na rotina ou no comodismo. E para isso podemos experimentar coisas novas juntos, celebrar os momentos positivos, tanto os pequenos como os grandes, assinalar os dias especiais ou comemorações de uma forma mais simpática, cozinhar juntos, por exemplo. Devemos reconquistar a nossa cara metade diariamente, por exemplo, dizer amo-te todas as noites e provar isso todos os dias.
fazer pequenas demonstrações dos nossos sentimentos todos os dias, comunicar aos outros como somos felizes ao lado deles, o quanto os amamos, o quanto nos agrada essa pessoa, o quanto nos agradam as ações dessa pessoa, rir juntos, manter o sentido do humor. Isto é muito importante. Mesmo quando estiverem zangados, prestes a matar-se, lembrem-se que provavelmente isso vai passar. Um dia vão olhar para trás e rir-se dessa tempestade. Devemos cuidar da nossa aparência, evitar ser desnazelados, manter-se em forma, inclusivamente fazer exercício físico juntos, isto é muito importante. Interessar-se pelos passatempos da cara metade, sempre mantendo os seus próprios interesses e os seus próprios passatempos. Passar tempo na companhia da família e dos amigos. Lembrem-se que o verdadeiro amor nunca se desgasta. Quanto mais se dá, mais se tem. Reservem tempo para estar a sós. Nunca durmam zangados. Nunca se sabe se vamos acordar. Lembrem-se sempre desta máxima. Usar roupa interior sexy. Não sei se vai ficar tão bem como nestes modelos, mas tentem. Tocar, abraçar, beijar, regular e deliberadamente. Sermos carinhosos todos os dias. Dizermos a quem amamos que os amamos e que somos muito felizes de os reencontrarmos nesta vida. E lembrem-se que um grande amor tem sempre um grande risco. E amor é quando as diferenças já não nos separam. E esta frase que eu gostei muito de ver esta semana, que diz que o amor só é lindo quando encontramos alguém que nos transforme no melhor que podemos ser. E isto é para vocês escreverem, para depois mandarem daqui por um mês ou coisa assim, principalmente os meninos aqui presentes, às meninas, que diz assim: quero viver tantas coisas contigo que uma só vida vai ser insuficiente. Portanto, amar vale sempre a pena. Muito obrigada.